Muito bem, temos aqui mais uma atividade no GeoGebra. Atividade para a gente trabalhar aqui ciclo trigonométrico, conceito de seno, cosseno, tangente no ciclo trigonométrico. E aqui, depois, né, do ciclo aqui nessa atividade no GeoGebra, tem um questionário para que o aluno possa responder. Muito bem, esse vídeo que eu estou gravando aqui, ele é um vídeo mais para professores de matemática. Então, o objetivo é que o professor leve esse material para a sala de aula, ou seja, ele projete isso, por exemplo, num data show, faça aqui as experiências com os alunos e também, se possível, né, leve os seus alunos para uma sala de informática, por exemplo, onde todos eles possam fazer aqui, né, as experiências, mexer aqui no ciclo, né, ó, ver aqui as variações individualmente e responder, né, o questionário aqui embaixo, beleza? Se você não é professor de matemática, mas você está assistindo esse vídeo, né, você vai poder deu uma falhadinha aqui, você vai poder aprender também, com certeza. Mas já alerto que esse vídeo é um vídeo para professor de matemática. Muito bem. Essa atividade, né, ela está disponível no GeoGebra e a gente disponibiliza o link dentro da nossa plataforma para professores. Né? A gente tem aqui uma plataforma para professores com vários materiais para o professor, incluindo jogos no GeoGebra. Beleza? E, obviamente, o link vai estar na descrição para você que quiser saber mais informações. Bom, o objetivo dessa atividade é, como eu já mencionei, a gente trabalha aqui com o aluno, né, o aluno poder trabalhar as variações, né, do seno, cosseno aqui e tangente no ciclo trigonométrico. Então, o seno ele está representado aqui por essa linha azul, né, vertical, no eixo dos senos. O cosseno do ângulo ele está representado por essa linha vermelha horizontal, que está sobre o eixo horizontal, né, com o eixo dos cossenos. E a gente tem aqui ó, a nossa tangente, que está representada por essa linha verde. Né? Então, o ponto P, que está aqui sobre, né, a circunferência, sobre o círculo trigonométrico, ele determina, né, um ângulo alfa aqui com o eixo horizontal, com o eixo, vamos dizer assim, o eixo X. E aí, ó, conforme você vai movimentando esse ponto sobre a circunferência, sobre o círculo trigonométrico, obviamente, aquele ângulo alfa vai mudando, né? O próprio GeoGebra te dá esse ângulo aqui, que no momento está aqui, ó, 43 graus, né? 43,54 graus, na verdade. Então, aqui, ó, eu vou movimentando ele, aquele ângulo vai aumentando ou vai diminuindo, né? E eu posso fazer isso até o 360, né? Então, a gente só consegue trabalhar aqui com uma volta no ciclo trigonométrico, mas é que é absolutamente suficiente, certo? Então, o que é bacana aqui? Primeiro, o aluno poder enxergar isso aqui na prática, né? Ele vê isso aqui com os próprios olhos, ó, conforme ele vai aumentando, né, conforme ele vai mudando esse ângulo de posição, o que vai acontecendo com os valores do seno, do cosseno e da tangente, né? Por quê? Ele não tem o valor numérico, mas esse valor está representado pelo tamanho do segmento. Né? E, obviamente, não só o tamanho do segmento, o sinal desse segmento, se ele é positivo ou se ele é negativo. Então, por exemplo, se a gente coloca o nosso ângulo, o nosso ponto lá, bem próximo, né, aqui, ó, mais pertinho do 0 graus, né, eu estou aqui ainda em 17 alguma coisa, olha só o meu cosseno. O meu cosseno está quase no valor máximo, né? Que seria 1. Né? Lembrando que o valor máximo do cosseno é 1. Né? E o valor mínimo é o menos 1. Então, a gente também reforça isso aqui. Olha o que está acontecendo com o valor do seno, ó, que é essa a barrinha aqui azul vertical. Ó, ele está diminuindo. Né? E a tangente também. Então, ó, conforme eu vou me aproximando aqui, ó, de um ângulo próximo de 0 graus, o seno diminui, vai se aproximando de zero. A tangente também diminui, vai se aproximando também do zero. E o cara que vai aumentando, chegando no seu valor máximo, é o cosseno, né? Que é a barrinha vermelha aqui horizontal que está se aproximando do 1, beleza?
E é justamente, exatamente essas experiências que o aluno vai poder trabalhar, né, aqui nas perguntas, beleza? Então, eu vou responder essas perguntas aqui com você, né? Como eu falei, como se eu estivesse conversando com um professor, de professor para professor, e a gente vai discutir aqui, né, o que o aluno vai poder concluir sozinho. Se você está assistindo esse vídeo, não é professor, é aluno, você vai poder aprender tranquilamente também. Fechou? Beleza. Observe o ângulo alfa no triângulo OPE. Então, o triângulo OPE é esse triângulo aqui. Ó. Deixa eu subir aqui o nosso ângulo. Então, o triângulo OPE, ó, OPE, é esse triângulo que você está vendo bem aqui no meio, né? E tem uma linha pontilhada aqui, azul, inclusive. Beleza? Lembrando que o ciclo trigonométrico é um círculo de raio 1, tá? Círculo de raio 1, e a gente vai falar sobre isso aqui também. Então, ó, triângulo OPE, o cateto oposto é o segmento pontilhado, tá aqui o segmento pontilhado azul, o segmento EP, e a hipotenusa OP é o raio do círculo que vale 1. O segmento azul representa o seno do ângulo alfa, como a gente já mencionou. É esse segmento azul que está aqui na vertical, exatamente sobre o eixo dos senos, né? O eixo vertical, que a gente poderia falar que é o eixo Y, só para fazer referência ao plano cartesiano normal. A ordenada do ponto P representa o valor do seno, né? Então, a ordenada, lembrando que esse ponto P aqui, ó, ele tem duas coordenadas. Então, 0,63 e o 0,77. O 0,63, né, que seria, vamos dizer, o valor de x do ponto, né? Todo ponto tem dois valores, duas coordenadas, x e y. A primeira coordenada, o primeiro valor, é a abscissa, tá? E a segunda coordenada, o segundo valor, é a ordenada. Então, aqui, ó, como a gente sabe que o valor do seno do ângulo está exatamente sobre o eixo vertical, que seria o eixo y, né? Então, o valor de y sempre representa a ordenada. E o valor de x, né, sempre representa o valor da abscissa. É isso que está falando aqui no enunciado. Tá? A ordenada do ponto P representa o valor do seu seno. Então, isso aqui, na verdade, ó, isso aqui é só uma informação adicional para fazer um paralelo com esse conceito, né, de ordenada, abscissa lá do plano cartesiano, que é importante, né, que é importante também. Mas aqui é só realmente, tá? É só uma informação adicional. Movimente o ponto P, fazendo ele se aproximar de 90 graus. O que acontece com o valor do seno? Então, está até marcado aqui na cor azul. Então, se eu pegar esse ponto P e for aumentando ele, aproximando ele de 90 graus, ó, o que está acontecendo com a minha barrinha azul? Ó? Vamos descer, vamos descer. Olha aqui, só para a barrinha azul. Só para a barrinha que corresponde ao valor do seno. Se você for subir nesse ponto aqui, ó, ou seja, o ângulo está aumentando, o ângulo vai se aproximando, né? O ângulo alfa está aumentando, vai se aproximando de 90. O que está acontecendo com o valor do seno? Com a barrinha azul? Está aumentando. Está se aproximando de quem? Se aproximando do 1. Tem um valorzinho 1 aqui, né? Por quê? Porque o ciclo trigonométrico é uma circunferência de raio 1. Né? Então, colocando isso aqui no plano cartesiano, né? Ó, esse segmento aqui todinho vai valer 1. Então, ó, conforme eu vou me aproximando de 90, olha só, ele vai ficando cada vez mais próximo do número 1, do valor 1. Então, a resposta aqui vai ser o quê? Ó? Aumenta e se aproxima de 1. Beleza? Na atividade do GeoGebra, tá? O aluno ele vai poder verificar a resposta uma por uma. Tá? Não é um simulado, tá? Naqueles simulados tradicionais, que ele vai responder e no final ele vai verificar quantas respostas, quantos acertos ele teve. Né? Inclusive, na nossa plataforma aqui, na plataforma do Matemática em Foco, os simulados dentro da plataforma são assim. Né? O aluno marca todas as questões e depois ele vê quantas que ele acertou, né? E, obviamente, depois ele vê quais ele acertou e quais ele errou. Aqui dentro da ferramenta, do aplicativo do GeoGebra, é diferente.
né? Então, o aluno ele vai marcar uma pergunta, uma questão, ele já vai verificar aqui, ó, clique em verificar a resposta, ó, já está apresentado como correto. Se tiver errado, obviamente vai aparecer que está errado e ele vai poder alterar essa resposta, beleza? Mas é muito bacana, né, do professor estar trabalhando isso, está dando essa oportunidade para o aluno, né? Como eu falei, é muito legal se puder levar o aluno para uma sala de informática, se não puder, mas de repente dá até para fazer um rodízio, né? Traz um aluno na mesa, um aluno responde, vê quantas que ele acertou, depois vai fazendo isso com aluno por aluno ali, utilizando uma única máquina, um único computador, também, se for possível. Se não, projeta isso aqui no quadro, projeta no Data Show, e aí você vai perguntando o que os alunos acham, qual é a resposta, o que não é e tudo mais, até você concluir com a galera que a resposta é essa aqui, marca a correta e deixa lá. Fechado? Beleza. Segunda pergunta. O cateto adjacente ao ângulo alfa é o segmento OE vermelho, né? Então, o segmento vermelhinho aqui, vamos pegar o nosso ponto, vamos voltar ele para uma posição aqui mais intermediária. Agora estamos falando do segmento vermelho, ou seja, o segmento vermelho está sobre o eixo dos cossenos. Olha o eixo dos cossenos aqui, ó. É o eixo horizontal, fazendo referência ao eixo X. Fechado? Tá? Então, aqui, deixa eu só expandir aqui. Beleza. Então, o que ele quer saber? Ó? Ele fala mais uma vez do ângulo alfa, que é o segmento OE, é a hipotenusa, OP, raio 1, fechou. O segmento vermelho representa o cosseno, portanto, a abscissa agora, né, que representa o cosseno de alfa, ou seja, a abscissa é o valorzinho aqui, ó, 0,74. Tá vendo? Ó? Nessa posição que está aqui o ponto, no plano cartesiano, ele tem dois valores aqui para ele. 0,74, que é o valor dele no eixo dos cossenos, né? E o 0,67, que é o valor dele aqui, ó, no eixo do seno. Então, 0,74 é a abscissa, que corresponde ao cosseno deste ângulo. Fechado? Muito bom. Aí que ele faz uma pergunta. Movimentando o ponto P, faz ele se aproximar de 90, o que acontece com o cosseno? Então, basicamente, a gente vai fazer essas verificações aqui, tá? Vamos pedir para você aproximar esse ponto do ponto P. E o que acontece com o valor do seno e do cosseno? Depois, vamos aproximar esse ponto dos 180 graus. O que acontece com o seno, cosseno e a tangente também. Então, basicamente, o que essa atividade faz é isso. Tá? Basicamente, essa atividade faz é isso. Então, agora, ó, o que está acontecendo com a linha vermelha aqui embaixo, ó, com o valor do cosseno do ângulo? A linha vermelha, ela está diminuindo. Olha só, ela está diminuindo. O que está acontecendo com ela? Ó, até chegar no 90. Quando chega no 90, ela some, desaparece. Ou seja, ela está diminuindo, cada vez ficando menor e mais próxima de zero. É o que vai acontecer aqui. Ó. Vamos olhar as alternativas. Ela aumenta e se aproxima de 1? Não. Ela diminui e se aproxima de zero? Sim. Essa vai ser a resposta correta. Verifique. Corretíssimo. Fechado? Beleza. Agora a gente vai fazer... Ah, não. Agora a gente vai pular para a tangente, mas é muito bacana aqui que a gente vai deduzir com o aluno aquela fórmula da tangente seno sobre o cosseno. Né? Então, quando a gente vai ensinar para o aluno as razões trigonométricas, né, a gente vai utilizar as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Né? Beleza, aí a tangente é o seno dividido pelo cosseno, lá no triângulo retângulo. Quando a gente vai estudar trigonometria, aí esse conceito ele também se expande, né, quando você vai estudar trigonometria no ciclo trigonométrico, já no ensino médio, né, as razões trigonométricas o aluno aprende no ensino fundamental. Aí no ensino médio esse conceito vai se expandir, certo? E aí, no ciclo trigonométrico, a gente já pode falar que a tangente é o seno, o valor do seno, dividido pelo valor do cosseno. E a gente consegue deduzir isso no ciclo trigonométrico. Deduzir por quê? Mas por que é o seno dividido pelo cosseno? E aqui, nessa questão 3, o que a gente está fazendo aqui é justamente induzindo ou conduzindo o aluno para essa dedução. Olha, ele fala aqui, ó, na figura, temos dois triângulos retângulos, OPE e OFC.
Então, OPE e OFC, ó, deixa eu só trazer um pouco mais para cá. Ó, são esses dois triângulos que você está vendo aqui, ó. Triângulo OPE é esse triângulo menor e o triângulo OFC é um triângulo maior. Né? Ambos esses triângulos são retângulos e eles são semelhantes. Então é só a gente aplicar aqui o conceito de semelhança de triângulo. Né? Ou seja, a gente vai fazer uma proporção. Como é que eu poderia fazer essa proporção aqui? Eu posso simplesmente colocar que a divisão, como os triângulos são semelhantes, se você pegar o cateto maior e dividir pelo cateto menor, vai dar o mesmo resultado. Eles são semelhantes, né? Então, essa vai ser uma proporção. Se você pegar o cateto maior aqui, ó, no triângulo grandão, que é o cateto FC, ele corresponde justamente à tangente do nosso ângulo alfa, né? E aí, se você pegar a tangente, né, ou seja, o cateto CF, e dividir pelo cateto menor aqui, ó, no triângulo grandão, ou seja, o cateto menor aqui vai ser o segmento OC, de A até C, que na verdade é o raio, né, do círculo que vale 1. Então seria tangente dividido por 1. Tangente do ângulo alfa dividido pelo valor 1, que é a própria tangente. E essa tangente ela vai ser exatamente igual à divisão do cateto maior pelo cateto menor no outro triângulo. Só que no cateto, o cateto aqui, ó, supostamente maior, né, que é o cateto aqui que está na vertical, que é essa linha pontilhada, corresponde exatamente ao valor do seno do ângulo alfa. E o cateto aqui, ó, supostamente menor, que é justamente o valor do cosseno, que é a linha vermelha marcada aqui embaixo. Então, ou seja, seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa vai ser exatamente igual a tangente de alfa dividido por 1. Então, dessa maneira, a gente consegue concluir, deduzir com o aluno que a gente pode calcular a tangente de um ângulo dividindo os valores de seno pelo cosseno. Beleza? Então, essa questão 3 aqui, ela meio que coloca o aluno para tirar essa conclusão sozinho. Beleza? Então, ela fala aqui, ó, que os triângulos são semelhantes, fala que o segmento CF verde dividido pelo raio 1 é igual ao segmento pontilhado azul, seno, dividido pelo segmento OE vermelho, cosseno. Então, na verdade, aqui a gente já montou a proporção, já dizemos para o aluno que vai ser a tangente dividido por 1 é igual ao seno dividido pelo cosseno. Mas quando o aluno fizer isso, obviamente ele vai se confundir e tal, então vai ser interessante fazer um desenho dos triângulos, já faz os triângulos separadamente, escreve essa proporção no papel, até a gente poder concluir o que a questão quer saber, o que a questão está perguntando, né? Dessa forma, o segmento verde representa a tangente do ângulo alfa. Podemos afirmar que a tangente do ângulo alfa é igual a... Então, a tangente de alfa é o valor do seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Então, aqui, a resposta correta é a letra A. Fechado? Então, é bem bacana, né, que aqui a gente vai conduzir, vamos induzir o aluno até chegar nessa fórmula, que é uma fórmula extremamente importante, né? Da tangente é a razão, divisão do seno pelo cosseno do ângulo. E aí, daqui para frente, a gente vai fazer aquele estudo, né, do seno, cosseno e tangente. Vamos continuar fazendo o estudo do seno, cosseno e tangente nas extremidades do ciclo, né, que é basicamente 0, 90, 180, 270 e 360. Fechou? Então, aqui, ó, movimente o ponto P, fazendo o ângulo se aproximar de 90 graus. O que acontece com a tangente agora? Ó, a tangente. Então, aqui é bem bacana. Nessa hora aqui, ó, é até bom diminuir aqui o zoom aqui do nosso ciclo. Ó, vou diminuir o zoom para ele ficar bem pequenininho aqui, ó, e a gente conseguir observar o que vai acontecer com a tangente, ou seja, com a linha verde, conforme eu vou aproximando, o valor do meu ângulo próximo de 90. Olha só o que vai acontecendo com a tangente, ó. Olha só que bacana. Vai até extrapolar aqui, ó. Então eu vou diminuir mais ainda, ó, o zoom para a gente poder observar que essa tangente vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até ela ficar ali, né, paralela, literalmente paralela ao eixo né, vertical ali,
que seria o eixo dos cossenos, né? Então, mostrando aí que ela fica infinitamente, seu valor fica infinitamente positivo, né? Infinitamente positivo. Muito bacana, muito bacana. Então, a gente vai colocar aqui a resposta, né? Ela aumenta e se aproxima de 1? Não. Ela aumenta tendendo para o infinito, né? Olha só que bacana aí, trazendo aí o contexto também de limite, né? E tudo mais. Tende para o infinito. Show de bola. Verifique minha resposta, é isso aí. Questão 5, agora a gente vai para o ângulo de 180 graus, tá? Vamos movimentar o ponto P para se aproximar de 180. O que acontece com o seno? Então, vamos lá. Vou pegar o ponto P, vou agora jogar ele para cá. O foco é o seno. Então, o que me interessa aqui é só o seno nesse momento, é a linha vertical aqui, azul, que corresponde ao valor do seno. Então, o valor do seno ele chega lá no máximo, no ângulo de 90 graus, esse seno chega no seu valor máximo, que é o valor 1, resultado 1. Seno e cosseno, tá, gente? Seno e cosseno, lembrando. Muito bacana também passar isso para o aluno, né? Seno e cosseno são as chamadas funções, né, limitadas entre -1 e 1. O valor máximo é 1, o valor mínimo é o -1. Então, elas ficam oscilando, né, oscilando entre -1 e 1. Sempre assim, seno e cosseno. Fechou? Função seno, função cosseno. Beleza, então agora, depois que eu saio do 90, começo a aumentar, me aproximando de 180, o valor do seno começa a diminuir, ele vai se aproximando de 0. Então, questão 5, diminui e se aproxima de 0. Diminui e se aproxima de 0. É isso, tá? Então, resposta aqui é a letra B. Número 6, vamos pular para o segmento vermelho, né, que é o segmento dos cossenos. Então, mesma coisa que a gente quer saber, o que acontece com o valor do cosseno quando eu me aproximo de 180. A gente volta lá, e aí, olha só, o valor do seno, né, quando eu estava lá no zero, ele estava no seu valor máximo, que era 1. Aí eu fui aumentando esse ângulo para 90 e aí esse cosseno foi diminuindo. Linha vermelha, o foco é essa linha vermelha aqui, que é o valor do cosseno do ângulo, beleza? Olha só para a linha vermelha, o aluno vai olhar só para a barra vermelha. Então aqui, olhando na barrinha vermelha, vou diminuindo o valor do seno, né, enquanto eu vou aumentando aqui o valor do ângulo, né? O ângulo vai se aproximando de 90, esse seno vai lá e pá, chega no 0. Conforme eu continuo aumentando esse ângulo e vou para 180, olha só, aqui agora é importante frisar isso aqui para o aluno, né? A barra, o segmento está aumentando, né? Obviamente, o segmento está aumentando, mas numericamente o valor está diminuindo, porque a gente está caminhando agora pelos valores negativos do eixo, né? Então, o segmento aumenta? Sim, né? Então, é como se o valor aumentasse em módulo, aquela famosa frase, aumenta em módulo, né? Então, aqui o segmento aumenta, sim, mas numericamente a gente está caminhando, avançando pelos valores negativos. Então, significa que o valor do seno está diminuindo. Até, ir lá no 180, na verdade, ele chega no seu valor mínimo, que é justamente o -1. Então, o que vai acontecer, né? O que acontece? Vamos lá. O que acontece? Volto lá na pergunta 6. O que acontece com o valor do cosseno quando o ponto P vai se aproximando de 180? Aumenta e se aproxima de 1? Não. A medida do segmento aumenta, mas o cosseno diminui e se aproxima de -1? Exatamente. Tá? Lembrando que aqui ele está dizendo que o ponto P ele vai se aproximar de 180. Ele não vai chegar, ele não vai ser exatamente igual a 180. Aí que é a beleza da coisa, né? Que é justamente o conceito de limite. Né? O valor está se aproximando, ele não vai ser igual, está se aproximando. Então, quando eu vou me aproximando de 180, aquele segmento, a medida dele vai aumentando, mas o valor numérico do cosseno está diminuindo, se aproximando do -1. Resposta letra B. Verificar a resposta, correto. Fechou? O que vai acontecer com a tangente agora? A gente viu o seno e viu o cosseno. O que acontece com a tangente? Vamos voltar lá e vamos observar só a tangente, né? Então, a tangente é o quê? A tangente é a linha
verde, né? Ó, a linha verde aqui, literalmente, né? Tangente ao círculo, né? Por isso que chama-se tangente, porque só toca, só corta em um ponto. Então, ó, olhando, voltando lá para o zero, ó, voltando lá para o zero. Quando o ângulo era pequenininho ou quando o ângulo era simplesmente zero aqui, ó, não existia tangente, a tangente era zero. Começo a aumentar esse ângulo, ó, me aproximo de 90, essa tangente vai aumentar até chegar lá no infinito. Depois que eu passo do 90, olha o que vai acontecer com a tangente. Ó. Passei do 90, olha o que acontece com a tangente. Ó. Ela inverte. Né? Ó. Olha o que acontece com a tangente. Ó. Ela começa, ó, ela começa a diminuir, tá vendo? Ó. Aqui, ó, um pouquinho depois do 90, um pouquinho depois do 90, só um pouquinho maior que 90 aqui, ó. Vamos ver aqui esse ângulo aqui, ó. Um pouquinho maior só que 90, olha só como é que tá. 97 graus, 97,68 graus. É um ângulo um pouquinho maior que 90, né? Essa tangente, ela está muito pequena, né? Ou seja, ela está muito negativa, na verdade. Ela está muito grande negativamente. É um valor lá, menos alguma coisa próximo do menos infinito. Então, ó, conforme eu vou chegando próximo dos 180 graus, esse valor negativo, né? Ele está, na verdade, está aumentando, só que ele está aumentando negativamente, ele está chegando próximo do zero. Observe o segmento, é que ele está reduzindo, está ficando pequenininho, ou seja, porque o segmento está se aproximando de zero, tá vendo? Ó, olha para o segmento verde, ó. Ó, normal, tá? Totalmente normal o aluno se confundir aqui, e aí a gente tem que sempre lembrar, uma coisa é o valor numérico, outra coisa é o tamanho do segmento. Né? E nesse caso aqui é fácil porque se o segmento for pequeno, se você olhar o que você estiver enxergando é um segmento pequeno, é porque de fato ele está diminuindo, está se aproximando de zero. É o que está acontecendo aqui. O segmento está diminuindo de tamanho, está diminuindo de tamanho, então ele está se aproximando do zero conforme esse ângulo vai se aproximando de 180 graus. Fechou? Então lá a nossa pergunta 7. Ó. O que acontece com o valor da tangente quando o ângulo se aproxima de 180 graus? Ó? Ela se aproxima de zero. É isso. Letra B, essa é a resposta correta. 8. Lembre-se que o segmento pontilhado azul é o valor do ângulo alfa, beleza? Mesma coisa, né? Ele quer saber o que acontece com o valor do seno quando o ponto agora se aproxima do 270 graus. Então, agora a nossa extremidade é aqui, ó, 270 graus, ou também em radiano, deixa eu movimentar isso aqui, ó, ou em radiano, tá aqui também, ó, 3π sobre 2, né? Também muito bacana nesse momento também fazer essas intervenções, né, para o aluno. E aí, como é que é mesmo esse valor em radiano e tal, como é que a gente faz essas conversões? Bem bacana também trabalhar isso, né? Lembrando aí que o π, né, o π radianos corresponde a 180 graus, então a gente começa trabalhando exatamente com essa relação. Bom, mas o que vai acontecer com o valor do seno aqui, ó? O valor do seno, né? Ele queria saber, era o azul ou o vermelho? Deixa eu voltar lá na pergunta lá, que eu acabei me perdendo. Número 8 é o azul. Então, o azul é o seno. Olha só o que acontece com a barrinha azul, ó. A barrinha azul, ó, o segmento azul está crescendo, porém está crescendo negativamente, porque no eixo vertical aqui, né, no eixo dos senos, a gente sabe que essa linha aqui, abaixo do zero, a parte de baixo é a parte negativa. Então, o que está acontecendo é que esse segmento está aumentando, o segmento está aumentando, mas numericamente esse seno está ficando cada vez mais negativo até a hora que ele vai chegar no valor mínimo do seno, que é menos 1, ou seja, no seno de 270 graus é exatamente menos 1. Beleza? Então, o seno diminui, ó, o seno diminui, se aproximando do menos 1. A medida do segmento aumenta, mas o seno diminui, se aproxima de menos 1. Letra C, show de bola. A 9 vai ser o cosseno, tá? Então, o que acontece com a linha vermelha? Ela começa a diminuir, ó. Eu estava lá no valor mínimo, ó.
né? A linha vermelha, o tamanho do segmento, ele começa a diminuir, né? Mas numericamente, na verdade, significa que está aumentando, né? Se ele tá muito negativo e a gente começa a caminhar para a direita, né, na reta numérica, se você caminha para a direita, você sempre está aumentando. E se você caminha para a esquerda, você está diminuindo. Então, ele era -1. Ó, aqui no meio, ele vai ser -0,5. Depois vai ser -1/3. Depois ele vai ser -1/4. Depois ele vai ser -1/8. Então, até chegar no zero. Então, na verdade, vai se aproximando de zero. O valor está -1, estava no -1, e aí, conforme eu fui me aproximando do 270, o valor do cosseno vai se aproximando do zero. Isso é o que está aqui na pergunta número 9. Ó. O segmento aumenta, mas o cosseno diminui e se aproxima de -1? Não. Diminui e se aproxima de zero. É exatamente. Diminui e se aproxima de zero. O que acontece com o segmento? O segmento diminui e o valor se aproxima de zero. Letra C, aumenta e vai para o infinito? Não. Então, só pode ser a letra A. Beleza? Então, aqui, só frisando, tá? Esse diminui que está aqui, tá? Seria em relação ao segmento vermelho, tá? Inclusive, aqui, a gente está colocando aqui na pergunta, ó, segmento vermelho. O segmento vermelho diminui e o valor do cosseno se aproxima do zero. Beleza? Essa aqui é a resposta da letra A. E a número 10 vai ser sobre a tangente. O que acontece com a tangente quando a gente se aproxima de 270 graus? Vamos lá. Olha só. Olha a tangente aqui, ó. Olha o que está acontecendo com a tangente, ó. Ela está, ó. Eu estava aqui, ó. No 180, a tangente não existia. A tangente era zero no 180. Cadê a linha verde tangente aqui? Não existe. E aí, ó, conforme eu vou caminhando aqui, ó, no círculo, olha o que acontece com a tangente, ó. Ela começa a subir positivamente, ó, lá na parte de cima do gráfico. Ó, o que está acontecendo com a tangente? Ó? Ela está aumentando. E ela está indo para onde? Está indo para o infinito positivo, está indo para o mais infinito, ó, conforme eu me aproximo do 270 graus. Então, vamos lá. Pergunta número 10. Ela aumenta e se aproxima de 1? Não. Se aproxima de 0? Não. Aumenta tendendo ao infinito? Sim. Aumenta tendendo ao infinito ou ainda ao mais infinito. Resposta, letra C. 11. Agora vamos para o ângulo, a extremidade 360 graus, que é uma extremidade côngrua, né, congruente a 0 graus. Né? Tem a mesma extremidade ali no ponto zero e o arco zero e o arco 360 graus. Beleza? O que acontece com o seno quando a gente começa a se aproximar do 360 percorrendo esse caminho que a gente está fazendo? Então, ó, eu estava no 270, né? Cheguei aqui no 270, né? E aí, ó, cheguei aqui no 270, tá? Então, olha só que bacana. Ó. Um pouquinho antes de eu chegar no 270, a tangente estava lá em cima, ó. Lá em cima. Mas quando eu chego aqui no 270, ó, ela está lá embaixo. Ocorre a inversão, né? Aqui no 270, a tangente do 270 é menos infinito. Tá? Então, é justamente o oposto do que acontece com a tangente lá no 90. Né? Então, a tangente aqui no 90 é mais infinito. A tangente 270 é menos infinito. E aí, ó, beleza, o que vai acontecer agora? Né? A pergunta quer saber o valor do azul, seno. O que acontece com o seno? Linha azul, barra azul. O seno estava aqui no -1, certo? O seno aqui estava no -1. E aí, ó, conforme eu vou me aproximando do 360, essa barrinha azul, ó, ela vai voltando, vamos dizer assim, a barrinha azul vai diminuindo, ou seja, o valor do seno está aumentando, ele estava muito negativo, está aumentando e vai se aproximando do zero. Então, vamos voltar na pergunta lá. O que vai acontecer com o seno? Letra B, se aproxima de zero. Por quê? Letra A, aumenta e se aproxima de 1? Não. Aumenta e se aproxima de zero. Tá? Só que aqui, ó,
esse aumenta e se aproxima de zero é somente pensando no valor numérico. O valor numérico aumenta e se aproxima de zero. Só que aqui a gente está usando também a palavra segmento. Então tem que ter esse cuidado aqui, porque na verdade o segmento ele diminui. O tamanho do segmento diminui, mas o valor do numérico está aumentando. Então aqui a resposta seria: aumenta e se aproxima de 1? Não. Diminui e se aproxima de menos 1? Também não. Se aproxima de zero, letra B. Só pode ser a letra B. Fechou? 12. Mesma coisa agora para o cosseno. O que acontece com o cosseno, conforme a gente vai se aproximando do 360? Então, o cosseno é a linha vermelha. Olha o que está acontecendo com a linha vermelha. Ó. A linha vermelha está aumentando e o seu valor numérico também, né? Está indo para o 1, se aproximando do 1. Então, aumenta e se aproxima de 1. Vamos ver aqui as respostas, quais são as opções. Pergunta número 12. Diminui? Não. O segmento aumenta e se aproxima de 1. Corretíssimo. Só pode ser a letra B. Última pergunta para fechar, pergunta 13. O que acontece com a tangente? Vamos voltar lá e vamos verificar o que acontece com a tangente. Olha só, a tangente estava lá embaixo, estava lá embaixo, lá no menos infinito. E aí, essa tangente, o valor do segmento, a medida do segmento, o tamanho do segmento está diminuindo, né? E esse valor está se aproximando de zero. Então, última pergunta, vamos ver pergunta 13. Aumenta e se aproxima de 1? Não. Se aproxima de zero, é a letra B. Essas são as 13 respostas corretas dessa atividade maravilhosa para trabalhar ciclo, né? Deduções do valor da tangente para ser medido pelo cosseno, e o aluno realmente ter uma visão na prática de tudo que acontece aí nessa construção, nessa condução ali dos valores variando de 0 a 360, e aí é algo maravilhoso para ser trabalhado com o aluno em sala de aula. Fechou? Se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, vou estar deixando aqui para você desse vídeo a descrição desse material especificamente, tá? Para você ter essa oportunidade de pegar esse link dessa atividade aí no GeoGebra, estar trabalhando com os seus alunos, beleza? Lembrando ainda mais que esse material, a gente tem vários outros materiais exatamente iguais a esse, nesse formato, para você trabalhar o GeoGebra, mas é uma infinidade de outros materiais que a gente disponibiliza na nossa plataforma específica para professores de matemática, que eu te convido também a conhecer, também aqui no link que está na descrição desse vídeo. Forte abraço!